E aí pessoas, eu sou o Lucas Cinti, você tá no Sociedade Pop. E se eu te pedisse pra você imitar o Michael Jackson, você provavelmente começaria a fazer uma voz assim. Hey, you wanna play with me? Come on, let's climb the tree. Come on, climb the tree, climb the tree. Uma sobremesa? That's a moleque. Sim, aquela voz fininha, suave, meio etérea. É o que todo mundo lembra quando pensa no jeitão de falar do Michael. Era tipo a marca registrada dele, reforçando toda aquela vibe de fantasia e excentricidade que ele tinha. E claro, ele sendo um dos maiores artistas que já pisaram aqui na Terra, não falta teorias malucas envolvendo o rei do pop. Tem gente que jura que ele clareou a pele de propósito, mesmo ele tendo negado 1000 vezes. Tem outras paranoias mais viajadas, que o rosto dele era totalmente queimado, que ele usava máscara, que até forjou a própria morte. Mas o boato que pegou recentemente é que ninguém nunca ouviu a voz real do Michael Jackson. Anos atrás apareceu um vídeo no Twitter mostrando o Michael Jackson supostamente deixando a sua voz verdadeira vazar. Can you hear me? Ok. Só que olha o plot twist, esse vídeo ele foi editado pra deixar a voz dele bem mais grave do que realmente era. Vou te mostrar agora o original. Can you hear me? Ok. Sim, é verdade que a voz do Michael era um pouquinho mais grave, mas não desse jeito maluco que eles inventaram. Mesmo assim, esse não foi o único sinal que deixou os fãs encucados. Tem vários vídeos dele falando com um tom mais baixo. E amigos que juram que a voz dele no dia a dia é totalmente diferente. E várias histórias alimentam essa ideia de que o Michael escondia a voz real dele pro público. And his voice is deep as shit. It wasn't. It was between where you think Michael Jackson is and Prince. It was in between that. It was just like. So what kind of cartoons are you watching? At a certain point, Michael looked up and said, "Damn, I thought those motherfuckers weren't gonna never leave." Right? Now, and he says, hold up, and he says this not in, "Damn, I don't think these motherfuckers will never leave." He says it like a black man would say, "Damn, I thought the motherfuckers were gonna never leave." That voice, read Lisa Presley, his wife. That voice was a construction. It was a strategy. It was a mask. Outros também reforçam essa ideia. Lisa Minnelli, que era super amiga do Michael, já contou que ouviu ele falando com uma voz bem mais grave, e até zoou o cara dizendo: "Te peguei, Michael, porque você ficou anos falando daquele jeitinho." A jornalista Jane Diamond também disse que ele tinha uma voz super masculina, bem profunda mesmo. Piers Morgan contou que quando a conversa ficava séria, principalmente quando o papo era negócios, o Michael simplesmente descia uns 3 tons na voz dele. O diretor musical dele falou que uma vez ele ligou pro Michael e nem percebeu que era ele, porque o Michael tava falando com uma voz normal, que era bem mais grave. E até a Lisa Mary Presley, filha do Elvis Presley, que foi casada com o Michael, disse que quando ela conheceu o Michael tinha uma voz normal, uma voz real. E claro, tem vários vídeos espalhados por aí mostrando o Michael falando com uma voz bem mais grave do que aquele falsete que a gente costuma ouvir dele. One thing in life you must understand. You lust woman to man. So open the door and you will see. There are no secrets in your room. Set me free. Além disso, talvez uma das vozes mais graves já registradas dele seja no game Red to Rumble, onde o próprio Michael dublou a versão dele no jogo. They call me the king of pop. I'm gonna dance all over you. Michael Jackson. So you be bad, huh? I don't move over for no one. Mas aí tem uma dúvida, será que essa era realmente a voz real do Michael? Ou ele só tava entrando no personagem, já que é um jogo de boxe e o personagem precisava ser mais durão e tal? A real é que o Michael tinha um alcance vocal absurdo. Isso dá pra ver fácil nas músicas, nas performances ao vivo dele. Então faz total sentido que um cara tão talentoso tivesse um controle insano da própria voz. Além disso, o Michael curtia zoar e imitar vozes, era ótimo nisso. Daquela vez que ele atendeu o telefone fingindo ser o assistente dele. Who's speaking, please? Akon. 1 minute, please. Thanks. Hello? Hello? Akon. Where's Michael? You thought you were talking to Michael, didn't you? Mas pro final da sua vida, o Michael ficou mais confortável usando a sua voz mais grave. Em 2006, no World Music Award, tava fazendo uma homenagem ao James Brown. Hello? What I'm gonna say is brief, but to the point. James Brown
is my greatest inspiration. Ever since I was a small child, no more than like 6 years old, my mother would wake me no matter what time it was. I was sleeping, no matter what I was doing, to watch the television to see the master at work. And when I saw him move, I was mesmerized. I've never seen a performer perform like James Brown, and right then and there, I knew that was exactly what I wanted to do for the rest of my life. Mas se a voz dele real era mais grave do que a voz dele pública, por que o Michael escondia isso? Primeiro, a voz verdadeira dele não era nem tão grave assim. Era só tipo normal, nada demais. Tem várias teorias que explicam por que ele mantinha aquela voz fininha em público. Uma das mais bizarras é que o pai dele teria castrado Michael Jackson quimicamente. O Conrad Murray, o mesmo médico envolvido no falecimento dele, jurou que isso era verdade. Mas né, a gente tá falando do cara condenado por homicídio culposo e que até perdeu a licença médica. Não é exatamente a pessoa mais confiável do rolê, né? Então, além disso, Michael tinha barba, pelos faciais, então essa teoria ia cair por terra rapidinho. Sem contar que vários outros membros da família dele também tinham vozes naturalmente mais agudas, ou seja, nada de muito fora da curva. Como o próprio Piers Morgan já comentou, mas costumava falar mais suave em público ou quando estava perto de crianças. Ele só puxava o tom mais firme quando o assunto era sério. Muita gente mais próxima acredita que ele puxou essa voz mais agudinha, fazia parte de uma persona que ele criou para se proteger da pressão, do assédio da fama. Mas a teoria que a galera mais acredita, inclusive eu, é a mais simples de todas. Ele fazia isso pra preservar sua voz de cantor. Faz isso demais. O cara vivia cantando no limite. Então, cuidar da voz era prioridade. No fim das contas, acho que era um mix de tudo isso. Menos a parte da castração, que é a viagem total. Ele moldava a voz dependendo da situação, como qualquer pessoa faz. E também se cuidava muito para manter a voz dele no nível impecável. Ou seja, até que existe uma voz real do Michael Jackson, que o público ouviu menos, mas ela não era absurdamente diferente. E muito menos aquele vozeirão grave que muitos fãs imaginam. E é isso. Chegamos no final de mais um vídeo. Gostou? Deixa o gostei pra ajudar no engajamento aqui. Hype o vídeo. Se inscreva no canal. Me siga no Instagram. Vocês não me seguem lá por algum motivo que eu não sei ainda. Se quiserem mais conteúdo, vocês já sabem. Comente pra ajudar no engajamento também. Preciso muito da ajuda de vocês. Sério mesmo. Sobre esse vídeo, sobre os próximos conteúdos que você quer ver por aqui. E por hoje é basicamente isso. Até o próximo vídeo, galera. E tchau!